Olá, gente! Para concluir o nosso estudo, finalmente, vamos analisar agora o segundo círculo hermenêutico e as suas relações dialéticas na busca da formação da compreensão e da interpretação. Relação dialética do círculo hermenêutico. Então, esse círculo aqui, né? Ele representa esse círculo, gente. Representa uma relação ontológica. Porque imaginamos o mundo aqui como um todo, o mundo em sua totalidade ôntica, onde todos os elementos estão contidos nesse círculo, certo? E essa relação também ela é uma relação cíclica fenomênica, porque a partir de falarmos da generalização do ser, da interpretação do sujeito, do campo da tradição, e de entendermos tudo isso de uma forma abrangente, as relações particulares que depois por elas serão governadas, nós estamos vendo isso de uma forma ontológica e fenomênica, porque estamos trabalhando com elementos culturais que estão em constante transformação. Estamos tratando com a subjetividade de indivíduos localizados aqui no horizonte do presente. Estamos trabalhando com elementos objetivos que estão aqui na corrente da tradição. Dividimos aqui essa linha do horizonte, tá? O horizonte do presente, do futuro, horizonte do presente, horizonte do futuro e horizonte do passado. Justamente a relação dialética vai ser aqui entre esses indivíduos. No presente, sua relação do passado, sua movimentação na corrente da tradição, modificando-se assim a subjetividade do indivíduo. À medida que muda a subjetividade do indivíduo, muda-se a compreensão do indivíduo sobre o objeto. Então, aqui eu vou buscar esclarecer todas as relações dialéticas fenomênicas entre sujeito e objeto, na busca da interpretação. Para Gadamer, a interpretação sempre acontece aqui, na busca do horizonte do futuro. O futuro se interpreta, o passado se compreende. O passado se compreende, o futuro se interpreta. A compreensão é a relação dialética entre sujeito no presente e objeto no passado, na corrente da tradição. Então vamos imaginar aqui uma relação particular. Nós temos um sujeito aqui em uma determinada cultura, um sujeito aqui no presente. E temos uma lei aqui no passado. Vamos colocar aqui uma caneta para poder marcar e rabiscar tudo isso que será dito, né? O sujeito encontra-se aqui no presente. A lei se encontra aqui no passado. Então, para que o sujeito, a sua formação subjetiva, a sua compreensão de mundos, os seus valores éticos e morais, eles foram formatados a partir de uma herança da tradição, certo? Só que nós sabemos que o sujeito, a sua tradição, ela evoluiu desde os primórdios da sua genealogia até chegar no presente. Então o sujeito, às vezes, ele não sabe de onde vem a sua forma de pensar, o seu modo de ver o mundo, as suas crenças e superstições. Então, esse horizonte aqui sofreu transformação. E quando ele vai buscar a compreensão da lei, na corrente da tradição, ele vai enxergar a lei de acordo com a sua visão de mundo, do presente, de acordo com os seus valores e crenças aqui evoluído e se encontrado aqui neste momento dessa tradição, desse horizonte aqui
que nós chamamos horizonte do presente, da cultura ocidental. Então, à medida que o sujeito ler a lei ou busca a compreensão do direito que se encontra em um determinado período da tradição, ele vai enxergar essa lei, esse objeto, de acordo com os seus valores e vai atribuir um significado particular a essa lei. Então, essa é a relação dialética. Aqui é o primeiro passo. O primeiro passo é um passo de estabelecimento da tese, da compreensão do que seja possível significar aquela lei. Por sua vez, a lei ela vai influenciar e vai esclarecer muitas coisas daquilo que ele não sabe sobre si mesmo e sobre a sua tradição. Então a lei vai iluminar o sujeito, vai modificar o sujeito. Então essa relação aqui cíclica entre sujeito-objeto, objeto-lei, sujeito-objeto, objeto-lei, e assim se estabelecendo ad infinito, vai modificando tanto a compreensão do sujeito sobre si mesmo, como a compreensão do sujeito sobre a lei. A lei vai modificar o sujeito modifica a lei. Então, essa aqui é a primeira relação dialética entre sujeito e objeto. Porém, devemos ver uma outra relação dialética. Apesar de o sujeito ter nascido nessa corrente dessa tradição, ele poderá se movimentar no seu horizonte, buscando informações em outras culturas, em outras correntes de outros povos. Então, na medida que o sujeito tem informações sobre outra cultura, ele se modifica nessa linha horizontal. Então, o sujeito aqui, quando ele se desloca para uma outra cultura, ele começa a enxergar a sua cultura. Essa cultura vai transformá-lo e ele vai transformar a significação de si mesmo. E essa significação de si agora é uma outra significação. Essa outra significação vai depois, modificando o sujeito, modifica-se a compreensão sobre o objeto que está aqui no campo da tradição, por exemplo. Então, assim, o objeto não é mais o mesmo. Assim que muda o sujeito, muda-se o objeto. O objeto também muda-se o sujeito. Então, nós temos aqui essa relação mais ou menos triangular entre movimentação, sujeito em uma corrente de uma determinada tradição no momento presente. Ele pode se deslocar nesse horizonte para novas culturas e modificar a sua perspectiva sobre o mundo. Por sua vez, muda-se a sua compreensão sobre o objeto. O objeto, por sua vez, muda-se, está em constante transformação, mudando-se o próprio sujeito. Então, gente, é a relação cíclica. Então, veja bem, em cada vez que o sujeito se movimenta, movimenta-se também a sua visão de mundo. Amplia-se a sua interpretação, porque aumenta as possibilidades compreensivas. E quando se aumenta as possibilidades compreensivas, aumenta-se a certeza da aplicação e da interpretação sobre o que é o justo em determinado caso particular. Porque vejamos aqui, esse sujeito, ao analisar essa lei no campo da tradição, a lei modificou, ele tinha apenas um campo delimitado, muito estreito, da compreensão do que seria a interpretação e a argumentação sobre a resolução de um determinado caso. Na medida que a lei, que ele compreendeu a lei, as suas relações históricas, culturais, as suas tensões sociológicas e tudo mais, que ele se movimentou na busca da compreensão da corrente da tradição,
modifica-se a sua subjetividade, amplifica e expande o seu campo interpretativo. Logo, agora, ele vai ter um horizonte maior, um horizonte interpretativo, de quais sejam as possibilidades e a melhor. Quando você tem um horizonte, você tem a capacidade de escolher o que é melhor dentro desse horizonte. Então, o horizonte vai ser modificado. E na medida que você movimenta-se na corrente do horizonte do presente, você também modifica a sua perspectiva. E aí amplia-se novamente. E assim o homem ele vai estar sempre limitado a poucos passos das interpretações. Só no momento em que ele evoluir para um segundo passo da interpretação, é que ele poderá compreender novos horizontes que se encontram mais distante da sua compreensão e da sua interpretação sobre novos horizontes. Então, assim é que eu entendo a relação ôntica fenomênica, a troca dialética e o elemento também retórico, né, que é o elemento argumentativo na busca do consenso sobreposto para quem tem a melhor percepção e compreensão do que seja a verdade, a justiça e o direito em um determinado momento histórico e cultural. Então, muito obrigado. Desejo felicidades para todos vocês. Bons estudos. Façam a atividade e logo logo apresentaremos as próximas aulas no campo da dogmática agora, não no campo mais ontológico, nem fenomênico. Obrigado e até mais. Fiquem com Deus. Amém.